o Ernesto nos convidou. Um samba, ele mora no Brás. Queria que você falasse um pouco do que a gente vê muito retratado no documentário, que era a relação dele com os demônios da garoa. Realmente o Adoniran, quando encontra os demônios no início da carreira dele como compositor de samba, ele consegue ter sucesso com alguns sambas dele, como Saudosa Maloca, através da interpretação dos demônios. Mas depois, ao longo da vida, ele foi tendo a oportunidade de cantar os sambas dele com a própria interpretação dele, com a voz dele. Um cara que parece tão pouco assim na mídia como eu, não por opção, né? Sim. Não por opção, porque o mercado é isso aí. O mercado é cruel, né? Viraram as costas para mim, eu também virei as costas e fui embora. Um arco-íris cruzou o céu e descansou do outro lado da montanha. Did you fulfill all your desires? Certainly not. Quem seria mais interessante do que a Susan Sontag para aprender? Porque os assuntos que ela cobre é do teatro, cinema, arte, pintura, dança, até a política. They're walking into a trap. Your orders are to deliver a message, calling off tomorrow morning's attack. É engraçado como nessa temporada de fim de 2019 e comecinho de 2020, o filme do Sam Mendes cresceu não só nas bilheterias, como nas premiações, teve uma dezena de indicações ao Oscar e tudo merecido, na verdade. Metrópolis no ar. Olá, boa noite. Mazzaropi era um daqueles artistas raros que não brilhavam só em cena. Não, nos bastidores era um faz-tudo, tomava conta das produções, do dinheiro, da carreira e ainda levava milhões aos cinemas. Pois é, por isso, depois de várias biografias, ele agora ganhou uma enciclopédia feita por um cinéfilo. Ah, você entrevistou esse pesquisador. Exato, é só assim, sabendo tudo de cinema, para catalogar o trabalho e a importância de Mazzaropi. O senhor nos desculpe. Vamos até a minha casa. Suba aqui no meu carro, faz favor. Vamos até lá, eu preciso muito falar com o senhor. Epa, para! Isso parece retirada estratégica? Eu não vou nesse golpe, não. Para mim, é o maior astro popular do Brasil. Vinha caminhões da roça para ver os filmes do Mazzaropi. Pessoas humildes, que era o público que ele gostava. Ele não queria atingir os magnatas aristocratas, ele queria atingir o público pobre. Não! Não me mate, pelo amor de Deus! Cala essa boca, quem vê pensa que a gente vai te matar, diabo! Vem cá, ninguém vai fazer mais pra você, seu bobo! Eu não tenho nada pra... Amácio Mazzaropi já chegou no cinema com experiência. Tinha passado pelo circo, pelo rádio e pela televisão. E além de ator e diretor, foi um grande empresário da área cinematográfica. Respeito à personalidade pessoal, individual, do indivíduo e da família. Quando ele estava na Vera Cruz, que foi os primeiros filmes que ele fez, ele percebeu que a Vera Cruz trabalhava errado com a distribuição dos filmes e tinha evasão de renda, ou seja, o pessoal metia a mão. Quando ele fazia os filmes dele, ele fazia assim, 20 cópias. Ele pegava 20 fiscais, normalmente pessoas do circo, que eram amigos dele, e punha um fiscal em cada cópia. Então o cara ia com a cópia embaixo do braço, nos cinemas do interior, ficava na porta contando quantas pessoas entraram. Com isso, ninguém conseguia roubar ele. Foi onde ele ficou milionário. Ah, mas isso é assim mesmo. Nesse mundo tudo vive enganado. Menos eu. Você é que pensa aí, que nem o padre escapou. Na enciclopédia escrita por Antônio Leão, tem verbetes sobre todos os atores que trabalharam com Mazzaropi, além dos técnicos que o acompanhavam, de amigos, herdeiros e também todos os documentários e teses feitas sobre ele. Um deles é o Jordano Martinelli, que era o dono do cachorro. Daquele cachorro coroné que trabalha no Sai da Frente. Diz a lenda que o cachorro ganhava mais que muitos artistas. Vai jogar na bola! O primeiro que eu vi dele foi o Corintiano, que é um filme, um dos mais famosos dele, e o último filme preto e branco dele. Você não me enganou, não. Desde que você entrou, eu tô vendo pela tua barriga grande, pelo teu corpão, que você é palmeirense, tá bom? E o filme que eu mais gosto, que eu acho que é o melhor filme dele, é o Tristeza do Jack, que é o primeiro filme colorido que ele fez. A revelação era feita fora do Brasil, caríssima. E ele investiu para fazer esse filme. É um filme muito bem produzido, muito bacana. Pois o Jeca, quando canta, tem vontade de chorar. E ele pegava muito gancho com as coisas da moda.
Mazzaropi. Ele era esperto. Então, por exemplo, tinha a novela Beto Rockefeller. Ele fez Betão Ronca-Ferro. Do que ela saiu? De carro! Ah, então até que tá bom. Pior se ela fosse a pé. Aí tinha uma pistola para o Django. Ele fez uma pistola para o Jeca. Aí tinha o Lampião. Ele fez o Lamparina. E se tiver homem valente aí, junta tudo e manda. Oxente, tu é cangaceiro mesmo. E não tá vendo os trajes? Só clássicos. Você quer um exemplar da Enciclopédia do Mazzaropi? Ela é vendida pelo próprio autor. Custa R$50. Para mais informações é só mandar um e-mail para leão.n, leão sem o acento, @terra.com.br. E chega esta semana aos cinemas brasileiros o último grande candidato ao Oscar que permanecia inédito no país, 1917. O filme é uma missão quase suicida na Primeira Guerra Mundial, na Primeira Grande Guerra, um conflito que é pouco retratado no cinema, se a gente comparar com a Segunda Guerra ou com a Guerra do Vietnã. Roberto Sadowski conta mais sobre 1917. You have a brother in the 2nd Battalion. Yes, sir. They're walking into a trap. Your orders are to deliver a message, calling off tomorrow morning's attack. 1917 conta a história de 2 soldados no campo de batalha, nas linhas inimigas na Europa, que eles são incumbidos de uma missão. Eles precisam atravessar o território ocupado pelo exército alemão, o exército inimigo, para poder chegar num batalhão antes que eles entrem em combate na manhã seguinte, porque o comando descobriu que esse combate é uma armadilha e que os 1.600 homens estão entrando em combate basicamente para morrer. There is only one way this ends. Mas o grande barato do filme do Sam Mendes é que ele rodou 1917 como se fosse um plano sequência, como se fosse uma única tomada. Ou seja, a gente acompanha esses 2 soldados do momento que eles são chamados para essa missão, ao momento que eles recebem essa missão, ao momento que eles têm que entrar em ação nas linhas inimigas, como se fosse uma cena contínua só. Tecnicamente, é um assombro ver o que o Sam Mendes e principalmente o diretor de fotografia, Roger Deakins, conseguiram com o filme. Mas, além disso, a parte técnica, ela cumpre uma função narrativa, que é trazer a gente para dentro do conflito no sentido de fazer com que o público sinta um pouco da mesma claustrofobia, da mesma tensão e da mesma desesperança, do mesmo medo que um soldado pode sentir no meio do campo de batalha. You can't possibly make it that way, man. You bloody insane! Filme que você precisa ver no maior cinema, com o melhor som. E se 1917, por algum acaso, ganhar o Oscar de melhor filme, não vai ser inesperado e não vai ser injusto também. Então, capricha e assiste no maior cinema que você puder. If you don't get there in time, we will lose 1,600 men. Your brother among them. Good luck. Essas imagens que a gente viu já são de tirar o fôlego, vamos ver no cinema. Agora a gente fala de música. Zé Geraldo está na estrada desde os anos 70, fazendo música do jeito dele, fugindo das modas que vêm e vão, das pressões da indústria fonográfica. E está lançando o seu 17º disco da carreira, Rei Zé. Não quero falar não, quero ficar ouvindo ele. Eu passaria a tarde com Zé Geraldo, ouvindo as novas canções e também aquelas que não saem da nossa lembrança, como a que ele fez para uma paixão de adolescência. Minha amiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer, você jamais me perguntou de onde eu venho e pra onde vou. Mas o nosso encontro de hoje é para falar do 17º trabalho da carreira, Rei Zé, um disco feito de inéditas, mas também de encontros com admiradores, como a banda folk na Kombi, e
e também antigos parceiros, como Renato Teixeira. Botei na sacola e fui viajar. Estava numa expectativa como se fosse um garoto lançando o primeiro disco, assim. Porque eu não sou um compositor, assim, que fica fazendo música para mandar para os outros, sabe? Eu conto minhas histórias, né? Minhas músicas são minhas histórias. Não tenho pressa pra voltar pro meu roçado. Um homem despreocupado tem tempo pra namorar. Você tem que falar de Bicho Grilo Artesão, porque tem aquele clipe incrível, né? Sou um grão de areia no oceano tão grande. Um seguidor de Cristo, Luther King, Lennon e Gandhi. Na realidade, eu sou um bicho grilo. Imaginei, tivesse um... Então eu tô sempre rodeado de bicho grilo. Eu vou muito em São Tomé. Tô nem aí se o bonde sai do trilho. O mundo é pequeno para os pés de um andarilho. Se você fosse olhar agora para sua carreira e para esse disco, que momento que ele significa, o que futuro ele aponta, qual que é o balanço que você faz? Não, olha, eu acho que ele sintetiza bem a minha caminhada, sabe? Quando começaram a querer mexer nos meus versos, eu falei, opa! Aí o que eu fazia? Eu comprava um carro usado, 2, aí quando era época de gravar, eu passava no cobre, bancava estúdio, bancava a despesa toda. E desde o sexto que eu sou independente, né? Mas esse disco aponta que eu estava certo com as minhas convicções. Para você tocar com as mãos, o arco-íris que descansa do outro lado da montanha. E no próximo bloco tem o resgate de um ícone do samba paulistano. A Adoniran Barbosa ganha um documentário. Adoniran, muitas vezes, por estar tratando de temas sociais e de mazelas do povo, ele traz uma interpretação muito mais sentida e melancólica. De qualquer forma, sim, eles foram unha e carne por muito tempo e grandes amigos ao longo da vida. E a tradição do Adoniran se mantém até hoje, porque os Demônios da Garoa continuam existindo e fazem shows com o repertório do Adoniran até os dias de hoje. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Quem é o autor de Trem das 11, de Saudosa Maloca? Adoniran Barbosa. Viu? Todo mundo sabe, todo mundo canta. Um clássico da cultura brasileira. Adoniran, que faz parte do imaginário de todo paulistano, não tinha até hoje um documentário sobre a vida do sambista que morava no Jaçanã. Não tinha, porque essa semana estreia Adoniran. Meu nome é João Rubinato. O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. O Adoniran faz parte da cultura do Brasil, mas todo paulistano, principalmente, desde a infância começa a ter contato com ele, seja via tradição oral que o avô ou o pai canta, seja na escola. No meu caso foi na escola, eu me lembro de muito pequeno já começar a ouvir as músicas dele e achar muito divertido, né? Porque para criança aquele falar errado sempre é muito instigante, assim, sempre marca muito. Não foi fácil para mim entrar como compositor, foi difícil, porque ninguém queria nada com as minhas letras, que falavam de nós vai, nós quer. O primeiro filme que eu fiz é um curta-metragem baseado nas músicas dele, e aí a gente estava desenvolvendo um trabalho de transformá-lo num longa-metragem. Nesse processo, entre um e outro, eu aprofundei a pesquisa e percebi que não tinha sido feito nenhum documentário sobre ele. Como eu já estava coletando muito material, decidi que também tinha espaço para fazer um documentário. E então acho que uma obra vem para complementar a outra, sabe? Uma é uma abordagem mais onírica sobre os personagens, sobre a obra, num roteiro de ficção, onde todos eles se cruzam. E o documentário, sim, vem para explicar de uma maneira mais documental mesmo, claro, o personagem Adoniran. Fizer um samba de cada coisa que muda em São Paulo, onde eu vou parar? Não posso. Muito violento o progresso. Um cimento. Concretos. O filme ajuda a contextualizar não só a vida e a obra dele, mas um pouco também de São Paulo, que é um sinônimo de Adoniran, né? Então, um pouco da história do rádio paulista, do cinema, através dos filmes que ele fez na Veracruz e das transformações que a cidade foi sofrendo urbanisticamente, que foram tão bem retratadas por ele nos seus sambas, né? Como ficou bonito
o viaduto Santa Efigênia. Bom, e a gente está no viaduto Santa Efigênia, que é uma das locações que fazia parte da vida do Adoniran e do samba dele, né? O viaduto é um dos personagens de música dele. E aí eu achei um trecho de fala que vinha, inclusive, eu acho que de um programa da cultura, em que ele falava assim: vai ficar tão lindo que eu acho que não vai dar para ninguém mais morar lá embaixo. Então o Adoniran sempre está também com essa questão da crônica social, de mostrar a realidade, né, dos desfavorecidos. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Você reparou que o nosso estudo está diferente? Nossas paredes ganharam as fotografias de Luciano Candizani numa série que ele fez na Coreia do Sul. Luciano é um fotógrafo viajante. Seus trabalhos colocam a gente em contato com a natureza e com culturas tradicionais. E o mar é uma grande inspiração. Eu tenho uma ligação muito forte com o mar, cresci perto do mar. E aqui em Ilhabela, onde eu moro hoje, foi onde eu comecei a fazer as primeiras experiências com fotografia subaquática. Quer dizer, primeiro para mim veio o encantamento com esse ambiente marinho. E a fotografia surgiu simultaneamente como uma ferramenta para comunicar esse encantamento. Então foi assim que eu comecei na fotografia, fazendo experiências aqui mesmo, no litoral entre Ilhabela e Angra dos Reis, aprendendo sozinho como produzir imagens embaixo d'água, porque é um ambiente peculiar, o comportamento da luz, é tudo diferente. E o fato de estar embaixo d'água também tem que responder rápido, né, às condições que mudam demais. Esse aqui é o equipamento que eu utilizei nesse projeto. É uma caixa estanque. Aqui dentro tem uma câmera DSLR de fotografia, uma câmera profissional com uma lente super grande angular. Então tudo que eu preciso controlar, tudo que é importante, eu consigo acessar aqui por fora. Essa daqui é a ponta da Sela, em Ilhabela, e nesse local aqui eu passei muitas horas antes de fazer o trabalho com as mergulhadoras, as mulheres do mar, fazendo testes com essa câmera, devido à opção que eu fiz pelo preto e branco. Quando eu comecei a estudar essa história, eu entendi que as cores do fundo do mar poderiam funcionar como um elemento de distração que tiraria a atenção do elemento principal da história, que são essas senhoras de 65 a 90 anos de idade que mergulham a 10 metros de profundidade só com ar dos pulmões. Então isso aqui, toda essa tractana, esse equipamento todo, ele surge de uma decisão criativa. Eu posso dizer que são fotografias que foram feitas em 2 minutos, todas elas, porque é o tempo do meu fôlego junto com as mergulhadoras lá no fundo do mar. Esse trabalho é interessante porque ele surgiu dentro de um filme, longa-metragem, sobre as mulheres do mar. A documentarista brasileira Lígia Barbosa da Silva me convidou em 2017 para produzir um ensaio fotográfico sobre as mergulhadoras, mas ao mesmo tempo eu funcionaria como fio condutor para ela contar a história das mergulhadoras. Quer dizer, ela se apropriou das decisões criativas de um fotógrafo documental para ter um fio condutor para a história que ela queria contar. E quando eu voltei em 2017 com esse material que eu fiz na Ilha de Jeju, coloquei aqueles prints em cima da mesa e vi que ali tinha um ensaio para muitos desdobramentos. E liguei para a minha editora, Mônica Schalka, da editora Vento Leste. Ela se entusiasmou com a ideia, eu não perdi tempo, coloquei tudo no barco e fui até a praia onde ela estava, aqui em Toque Toque Pequeno, muito perto de Ilhabela. E ali mesmo na praia já mostrei os prints e ela falou, aqui nós temos uma exposição e um livro, e não paramos mais de trabalhar em cima dessa ideia desde aquele momento ali na praia. No próximo bloco, a biografia sobre uma pensadora fundamental do último século, a americana Susan Sontag. A gente volta já. Aos arquivos segredos dela,
E também muito esquisito é o computador dela. Que tinha um material vasto, né? Tinha muito, todos os e-mails dela, está tudo aí preservado. E para o pesquisador é uma área nova. A crítica e romancista norte-americana Susan Sontag é considerada uma das mais influentes intelectuais dos Estados Unidos no século XX. Ela morreu em 2004 e agora ganha uma biografia escrita por Benjamin Moser. Ele demorou 7 anos para produzir o livro e tentar traçar um retrato mais amplo de Sontag. Eu descobri que atrás dessa segurança, atrás dessa senhora que sabia de tudo, que conhecia todo mundo, que fazia de tudo, que escreveu peça de teatro, que escreveu romance, ensaios, que era uma menina tímida. Eu achei isso muito comovente. Isso me aproximou muito dela, porque ela foi uma pessoa muito intimidadora para as pessoas. In our society, the most interesting writers have mostly been critics of the society. I like the position of being able to express dissenting opinions. A ideia para o livro surgiu, na verdade, de um convite dos próprios herdeiros de Susan Sontag, que tinham lido a biografia de Moser sobre a brasileira Clarice Lispector. Eu tive esse acesso também aos arquivos segredos dela. E também, muito esquisito, é o computador dela. Que tinha um material vasto, né? Tinha muito, todos os e-mails dela, está tudo aí preservado. E para o pesquisador é uma área nova, fica com a obrigação, eu fico, de andar com uma certa elegância e não ficar contando cada fofoca. Agora, eu contei várias. Porque fora todo esse material, você também entrevistou muita gente, né? 573 pessoas. Uma das entrevistadas foi Annie Leibovitz, uma das relações mais duradouras e complexas de Sontag. Annie é uma grande fotógrafa hoje nos Estados Unidos e, apesar de ser figura pública, não expõe a vida pessoal e relutou em falar. Porque eu fiquei entendendo dela como foi essa relação. Porque as outras pessoas ficam dando opinião, mas não sabem como é. A gente não sabe como é o casamento dos outros. A Susan também se recusava a assumir a homossexualidade dela, né? Isso, enfim, é um dos temas que também permeia o livro, né? Eu acho que para ela teria sido muito mais feliz se tivesse vivido normalmente, assim, não ficasse escondendo da maneira que ela fez. Mas ela nasceu em 1933. Pessoas gays hoje em dia já têm muitos problemas, a gente sabe. Hoje, né? Imagina naquela época, né? Não, mas era uma época em que você podia perder um emprego. As famílias expulsavam os filhos se eram gays. Sim. E a Susan quase perdeu a guarda do filho dela por causa disso. Tem uma lista dela de 50 melhores filmes. Que você assistiu todos. Eu assisti todos. Eu quero essa lista, tá aqui, né? Não tá aqui, tá na, eu posso te mandar, tá na New Yorker. Não, mas tá nos bárbaro. diários dela. Aí é você maravilhoso. entra nesse universo, né? Eu tinha visto 3 desses filmes, você nunca ouviu falar. E são obras-primas. Para encerrar, o Metrópolis tem música aqui no estúdio. Lucas Santana, ele veio aqui na última semana mostrar o novo álbum O Céu é Velho há muito tempo. Há muito tempo. E nesses tempos difíceis, tão difíceis, de tanta briga, tanta gente gritando, né? O Lucas resolveu fazer um álbum sereno, com voz e violão, para chegar nas pessoas assim, ó, devagarinho. Ouça e você vai entender. É isso, um beijo para vocês e até amanhã. Até. Quando a fera fere e mata alguém, só porque difere de gênero tem algo enrustido, algo enrustido. Quando discrimina a pele de alguém e não preza a mina de onde cê vem, faz um ebó pra ele, um ebó pra ele. Ninguém solta a mão de ninguém, olho no olho, gente por gente, cuidar de cada um dentro de nós. Ninguém solta a mão de ninguém, olho no olho.
cuidar de cada um dentro de nós. Quando acelera, atropela alguém, envenena o ar e expõe seu desdém. Pega a bicicleta, pega a bicicleta. Se derruba, mata e atira em alguém que cuida da floresta como mais ninguém. Faz um rapé pra ele, um rapé pra ele. Ninguém solta a mão de ninguém. Olho no olho, gente por gente.